Fala pessoal, aqui é o Mário do Investidor e no vídeo de hoje vou apresentar um resumo da semana dos FIIs. Como passei uma semana sem postar vídeos por questões de saúde, então resolvi trazer esse compilado de informações relativo a essa semana. E como ficou um vídeo muito extenso, vou liberar essa primeira parte agora e mais tarde vou postar a segunda parte desse vídeo. Beleza pessoal? Vamos começar dando uma olhada no relatório gerencial do mês de maio de 2022 do Fundo Imobiliário CPTS-11. A gestão do CPTS-11 diz que o IFIX subiu 0,26% em maio, impulsionado principalmente pelos fundos de papel, enquanto os destaques negativos foram os fundos de lajes e FOFs. Dado o atual contexto global, que mantém a alta pressão inflacionária, os yields dos fundos de papel seguem competitivos e atraem uma parcela significativa dos investidores. No entanto, não vemos uma relação de risco e retorno atrativa nesse segmento. Os ativos negociam em linha com as cotas patrimoniais e a tendência de médio prazo para os dividendos é de queda, após a redução dos índices de inflação. Atualmente, a gestão acredita que os fundos de tijolos possuem um potencial de valorização no médio prazo mais atrativo do que investimentos diretos em CRIs high grades e em FIIs de CRIs. Diversos fundos nos segmentos de lajes corporativas, shopping centers e logísticos estão negociando com cap rate reais próximos a 10% ao ano, acima das taxas das últimas emissões de CRIs high grades, que estão próximas a 6 a 7% ao ano. Os investimentos em CRIs, direta e indiretamente, cumpriram um papel muito importante na rentabilidade e na estabilidade do fundo no momento de incerteza causado pelo coronavírus. No entanto, os fundos de tijolo estão com um desconto muito relevante. Dado esse cenário, a gestão tende a reduzir a exposição a CRIs no curto prazo, com o intuito de beneficiar o fundo com os investimentos nos fundos de tijolos. Importante destacar que as principais transações imobiliárias seguem acontecendo com cap rates entre 6 e 9% ao ano. Exemplos: venda do portfólio da BR Properties e a venda da parte do Infinity Tower da gestora GTS, apresentando uma grande oportunidade para os FIIs que negociam no mercado atual. A cota patrimonial ajustada do fundo rendeu 0,63%, acima do benchmark, com destaque para os fundos de lajes e renda urbana. A rentabilidade da estratégia com CRIs diretos, 14% dos ativos ao longo do mês, teve retorno nominal próximo de 0,10%, dado a reprecificação dos CRIs em função da abertura do juro real. Agora, o relatório gerencial do mês de maio de 2022 do Fundo Imobiliário CVBI 11. Encerramos o mês de maio com mais de R$ 1 bilhão alocados em CRIs e em fundos de investimentos imobiliários, representando 90,8% do patrimônio líquido alocado. Durante o mês, o fundo teve um rendimento acima da média histórica, devido à inflação mais alta dos últimos meses. Adicionalmente, não houve movimentação na carteira de CRIs. Em 31 de maio, 81% do patrimônio líquido do fundo estava alocado em CRI, com uma rentabilidade média ponderada de 14,6% ao ano, prazo médio de 4,6 anos e spread médio de 2,1% ao ano. No mês, todos os CRIs da carteira pagaram conforme seus respectivos cronogramas de amortização, e o fundo não conta com qualquer histórico de inadimplência. Adicionalmente, o fundo possui 6 fundos imobiliários, resultando em uma exposição de 9,8% do patrimônio líquido do CVBI 11 em fundos imobiliários. Sobre a 7ª emissão de cotas do CVBI 11, o fundo divulgou o comunicado de encerramento da 7ª emissão de cotas, captando 494.321 novas cotas, representando um montante de R$ 49.400.000. A partir de 13 de junho de 2022, essas novas cotas, integralizadas durante a 7ª emissão de cotas, passam a ser negociadas na B3 sob o código CVBI 11. Agora sobre o relatório gerencial do mês de maio de 2022 do Fundo Imobiliário MORI 11. No mês, o IFIX retornou 0,26%, enquanto o MORI 11, em sua cota patrimonial, somada aos dividendos, retornou menos 1,22%, ficando abaixo do índice de referência. Realizamos uma distribuição de 70 centavos por cota referente ao mês de maio, o que se traduz em um dividend yield de 12,85%, calculado sobre a cota no fechamento do mês. Seguimos observando uma dinâmica de mercado muito punitiva aos fundos de tijolos, principalmente no segmento de lajes comerciais,
Em mais um mês, vimos a performance dos FIIs de dívida bem acima dos fundos que compram ativos imobiliários. Essa performance das classes de FIIs tem sido desafiadora para a nossa carteira e para a nossa tese. Hoje, o Mori 11 possui ligeiramente abaixo de 1/4 da carteira em FIIs de CRI, enquanto 43% do IFIX pertence a essa classe. Resultado durante o mês. Os dividendos recorrentes, aqueles que não dependem do ganho de capital, representaram praticamente todo o resultado do fundo, tendo uma pequena contribuição do caixa aplicado e praticamente nenhum ganho de capital. Agora, o relatório gerencial, também do mês de maio, do fundo RBRP11. Resumo mensal. Em maio, notamos uma contínua melhora no fluxo de pessoas nos prédios do nosso portfólio. O período foi muito bom em termos de visitas no edifício Mário Garneiro e no edifício Riverone. Acreditamos que o movimento deva continuar em junho. Nos últimos meses, falamos sobre o efeito transbordo e senso de urgência e de como o edifício Mário Garneiro era um bom termômetro desse efeito. Tivemos muitas visitas ao ativo e sentimos claramente o senso de urgência dos interessados. 2 inquilinos interessados no mesmo imóvel, proposta sendo enviada na mesma semana da visita. Ao ser informado que o ativo visitado está em negociação, o prominente faz proposta para outro ativo disponível. Com isso, enxergamos a possibilidade de aumentar o preço médio em ativos, como já ocorria no edifício Amauri, mesmo com vacância nos ativos. Agora o relatório gerencial, também do mês de maio, do fundo RBRR. O mês de maio foi marcado por algumas movimentações no portfólio de CRIs e fundos imobiliários. Dentro da estratégia tática de CRIs, vendemos R$ 4.600.000 do CRI Rede Globo, apurando um resultado de R$ 310.000, 3 centavos por cota. Com a compra em janeiro de 2022, a IPCA mais 6,94% e venda a IPCA mais 6,53%. O retorno do investimento foi equivalente a 31,41% ao ano, ou IPCA mais 15,90%. Aproveitamos para reforçar que estamos com uma estratégia de secundário ativa e que disponibilizamos no mercado, em tempo real, uma seleção de ativos elegíveis para negociação. Qualquer investidor interessado, independentemente do montante, pode nos acessar para maiores informações. Por fim, dentro da carteira de CRIs, também tivemos o vencimento programado do CRI Elbor S113, no montante de R$ 2.500.000, além da venda de R$ 30 milhões de CRIs no secundário, com o intuito de abrir espaço para novas alocações. Dentro da estratégia de FIIs, tivemos 1. Venda da posição parcial do KNP no montante de R$ 2.350.000, apurando um ganho de capital de R$ 86.000, equivalente a 1 centavo por cota. Desde a compra em novembro de 2021, o resultado do investimento foi equivalente a 25% ao ano. E 2. O investimento de R$ 15 milhões na oferta do KNCR. Agora vamos dar uma olhada no relatório gerencial do mês de maio do fundo imobiliário RVBI 11. O mês de maio manteve o script dos meses anteriores. Dominância do contexto macroeconômico e fiscal sobre a precificação dos FIIs. Essa tem sido a tônica do mercado desde meados do segundo semestre do ano passado. E em nossa leitura, como já explicado nos últimos relatórios, deverá se manter pelo menos até o final de 2022. Quando falamos em dominância, significa que a elevação aguda da taxa Selic, somada à inflação ainda resiliente, fez com que 1. Os fundos de tijolo se desvalorizem, uma vez que surgem alternativas na renda fixa com menor risco e remuneração mais elevada, fazendo com que o valor de mercado das cotas dos FIIs caiam e, consequentemente, o seu dividend yield suba. E 2. O rendimento dos fundos de CRIs seja elevado, uma vez que a indexação dos papéis à inflação ou ao CDI transmitem mais rapidamente e de forma compulsória a alta dos seus indexadores à remuneração dos CRIs. Uma vez que os FIIs de tijolo e papel respondam, cada um por cerca de 50% do IFIX, o índice segue praticamente de lado desde o início do ano, uma vez que a queda nos FIIs de tijolos é compensada pelo aumento do retorno nos FIIs de papel. Com este cenário já desenhado desde o final de 2021, optamos por uma carteira com maior exposição a CRIs e fundos imobiliários de CRIs em detrimento de tijolos, que, em nossa leitura, mesmo aqueles
com melhores fundamentos imobiliários seriam afetados no curto prazo, ainda que em menor magnitude. Até o momento, essa estratégia tem sido sucesso, uma vez que nosso patrimônio supera sensivelmente o IFIX em 2022, 3% versus 0,6%, bem como nos últimos 12 meses, 4,3% versus 0,1%. Ademais, os rendimentos seguem estáveis em 75 centavos por cota, o que representa um dividend yield de 10,3% ao ano, sobre a cota patrimonial, ou 11,9% sobre o valor de mercado do RVBI, superando a média do setor. Agora o relatório gerencial do mês de maio do fundo AFHI 11. A cota patrimonial do fundo teve uma valorização de 25 centavos, saindo de R$ 96,16 em abril para R$ 96,41 em maio. Todas as operações seguem adimplentes em relação às suas respectivas obrigações. A distribuição de rendimentos referente a maio, anunciados em 14 de junho de 2022 e pagos em 22 de junho de 2022, foi de R$ 1,40 por cota. Este valor equivale a um dividend yield mensal de 1,37% e anual de 16,40%, considerando o preço de fechamento da cota em 14 de junho de 2022, ou seja, de R$ 102,44, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de 155,41% do CDI no mês de maio. A perspectiva da distribuição de rendimentos para o próximo mês continua estável. Os rendimentos distribuídos em maio refletem majoritariamente a variação do indexador IPCA de 2 meses anteriores à apuração do resultado, isso é, o índice de março de 2022, que foi de 1,62% ao mês. Agora o relatório gerencial do mês de maio de 2022 do Fundo Imobiliário BTAL 11. Em maio, o BTAL manteve o rendimento distribuído de 83 centavos por cota, representando um dividend yield anualizado de 10,1% sobre o valor da cota de mercado no final do mês e 9,6% sobre o valor da cota patrimonial, e acumulando 12 centavos por cota de resultado não distribuído. Os rendimentos foram integralmente distribuídos no dia 27 de junho, seguindo a política de distribuição do fundo. A gestora segue trabalhando no reajuste dos contratos vigentes, bem como em novas oportunidades de gestão ativa, de forma que o patamar atual de rendimentos possa crescer de forma orgânica e estável ao longo do ano. O cenário macroeconômico. A inflação desacelerou no mês de maio para 0,47%, após alta de 1,06% no último mês. No ano, o IPCA acumula alta de 4,78% e nos últimos 12 meses, 11,73%, contra 12,13% registrados em abril. O resultado de maio corresponde à menor variação mensal desde abril do ano passado, quando o IPCA ficou em 0,31%. A inflação ficou abaixo do esperado pelo mercado, devido principalmente à queda no custo da energia elétrica, menos 7,95%, e pela desaceleração dos preços dos alimentos, que registrou 0,48% em maio, frente à alta de 2,06% em abril. A expectativa de mercado é que o IPCA termine 2022 acima de 9%. Bom pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe em ver mais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.